Programa O Amor Pede Passagem. O tema de hoje, amor e terror. Estes são dias delicados. Quando percebemos internacionalmente os horrores dos atentados que vitimam centenas de pessoas quase todos os dias. Em menor ou maior escala, eles se repetem, desafiando a diplomacia, a segurança dos países, a comunidade internacional e fazendo-nos pensar de que o mundo está de cabeça para o ar. Tal é os atentados, o nível de dificuldade em poder detê-los, a impossibilidade de evitá-los e a prevenção que deverá ser estabelecida e não se consegue. Esforços em vão. Esses são dias que podem até mesmo gerar um certo desânimo, um desencanto, um desalento, quando esses atentados se multiplicam, notadamente guiados por fanáticos. Vivemos nesses dias o terror dos homens-bombas, que guiados por uma interpretação inadequada, desviada, daquela que é a verdadeira visão do islamismo e do Corão, homens se deixam seduzir por outros que são os que comandam e que não se colocam na linha de frente e fazem do seu corpo o seu próprio explosivo para alcançar com isso o objetivo beligerante de um grupo que coletivamente se coloca na tentativa de alcançar espaço, de amedrontar e de fazer valer a sua proposta de destrutividade. É natural compreendermos isso como uma expressão equivocada que se coloca no mundo na interpretação do profeta que estabeleceu a base do Alcorão. Quando percebemos Maomé nesse viés de interpretação, nós lembramos da Idade Média, quando as interpretações equivocadas da mensagem de Jesus fizeram com que cristãos, valendo-se do poder e de uma forma absolutamente distorcida e desconectada da mensagem de Jesus, geraram as cruzadas, o Santo Ofício, os calabouços, as perseguições, e nada tendo a ver com Jesus. Mas se existe o terror estabelecido por esses homens, que em nível internacional são elementos que desafiam na atualidade aqueles que buscam a paz no mundo, não menos importantes são o terror que toma conta do nosso cotidiano, que se manifesta não só na agressividade social, dos pequenos assaltos, no sequestro relâmpago, que vitima milhares de brasileiros, por exemplo, na atualidade, com armas de fogo, levando, através do assassinato, o enlutamento de inúmeras famílias. Mas há um outro terror que também nos ameaça e temos que ter bastante atenção porque ele passa sutilmente despercebido, que são manifestações equivocadas, atitudes desviadas, posturas que estão na contramão da vida e que estão habitualmente aonde nós estamos e que não merecem o mesmo status na divulgação e que não têm a diplomacia comparecendo para tentar resolver o problema, tratando ou fazendo a prevenção, e não tem a segurança policial para dar conta a fim de minimizar os conflitos na segurança social das urbes ou das cidades. Há também outros movimentos que se configuram como terror e que não são identificados, avaliados e valorizados com a mesma importância que deveríamos estabelecer quando pensamos na correspondência, por exemplo, de um suicídio em casa
da repercussão que isso gera em casa, tanto quanto um homem-bomba que se estoura numa grande cidade, eliminando um grande número de pessoas, chamando internacionalmente o mundo para fixar-se naquela ocorrência que se repete do terror internacional, comunicando assim uma crise internacional como aquele que acontece em casa fala de uma crise doméstica ou de uma crise social daquela cidade ou daquela comunidade. Há outras manifestações terrorísticas que eu gostaria de chamar a atenção de você para que pudéssemos perceber de uma forma bem criteriosa e pudermos avaliar que estratégias podemos usar para tratar ou para prevenir. Vejamos no próximo bloco. Retomamos, portanto, o tema desse programa, amor e terror. E dizíamos efetivamente que, ao lado das grandes manifestações agressivas, kamikazes que vemos hoje internacionalmente, nós observamos domesticamente, em proporções similares na correspondência e na proporcionalidade, mas que passam desapercebidos do nosso cotidiano. Quando um jovem de uma família cai nas malhas da droga, é um terror. A família se descompassa. As questões financeiras são naturalmente abatidas. Espiritualmente surge uma crise. As relações afetivas de saber quem é o culpado emergem. E não poucas vezes o dependente e a família como codependente caminham com muita dificuldade para experimentar as consequências funestas desse terrorismo que se chama a droga. E o que não dizer quando o ente querido que cai na malha das drogas se transforma também num traficante para manter o seu próprio vício, em função da classe social ou em função do cerceamento econômico que a família oferece a ele para manter o seu vício e a sua resistência a buscar o tratamento médico, e ele se transforma num traficante, entrando numa malha silenciosa que destrói inúmeros de vidas, da qual ele faz parte como um elo, às vezes lá na ponta. Quantas vezes vemos o fenômeno do morticínio, da mortificação acontecer dentro de casa quando o casal se separando, o parceiro, a parceira, mais frequentemente o homem que se distancia do lar e nesse ir e vir do conflito da separação, observamos os cônjuges na posição de pais usarem as crianças para atingir um ao outro, reivindicando direitos ou revelando as suas mágoas ou depositando as suas culpas, usando as crianças numa briga que vai para além do tribunal, que é cotidiana, sem se darem conta de que aquelas 3 crianças estão sendo absolutamente detonadas pela ausência de amorosidade quando alguém abandona, ou pela alienação parental que um faz em relação ao outro, ou simplesmente pela uma cumplicidade nociva com que a mãe compartilha com os filhos as suas mágoas do pai ou vice-versa. Quantas vezes o declínio do lar se vai no cotidiano quando aquele que saiu de casa no processo de separação, independente da motivação, abandona completamente os seus filhos, achando que já não é mais importante e, ao invés de apenas se separar conjugalmente, se separa das relações parentais. O que dizer das crianças que crescem sem a presença desta ou daquela figura parental que, ausente, gera um processo de carência, de falta de segurança, um sentimento de rejeição, de que não são importantes? São processos, portanto, muito lesivos, que nós não conseguimos entrever, de que são atitudes bombas e que não são contabilizadas no nosso cotidiano. Mas também o que dizer de alguém que transforma o seu lar numa febre da fixação nos bens materiais,
e tenta substituir o afeto pelas coisas, e o colo é substituído pelo presente. A presença é substituída pelo iPhone, pelo computador. Quantas vezes os filhos se sentem abandonados por pais que, detendo muitos recursos, não têm tempo de ter tempo para os filhos porque precisam cuidar das coisas que dizem que é para os filhos, que é para a família. E, invertendo os valores, vivem a vida focado nos objetos materiais, no patrimônio, e esquecem que o maior patrimônio é aquele que está na última linha da declaração de imposto de renda, que são os dependentes, que são seus filhos, que é o patrimônio eterno, porque tudo mais é passageiro. Quantas atitudes bombas existem no cotidiano quando alguém, em função de um processo conflitivo doméstico, desequilibra psiquiatricamente e, não bem tratado, resvala para transtornos mentais absolutamente difíceis de serem controlados, às vezes, pela medicina, e o ajuste de remédios, a economia da família fica comprometida, as relações ficam pilhadas, e a família não sabe o que faz, quer empurrar o doente para que alguém o cure de uma forma salvacionista, e a família experimenta, às vezes, a consequência, naquele filho que desenvolve um quadro psiquiátrico, de toda uma história de desamor, de agressividade, de crueldades, que acabou por deflagrar um quadro depressivo grave ou um transtorno psiquiátrico de natureza esquizofrênica, que o espírito já traga como tendência e aflora, gerando processos difíceis na intimidade familiar. Esses são dias que precisamos meditar na figura de Jesus e na proposta do Espiritismo, quando fala-nos da grande lei de solidariedade na lei do progresso e em O Livro dos Espíritos, mostrando que é por essa lei que nós vamos nos tornar irmãos. E, seguindo Jesus, não podemos esquecer de que, ao invés de matar os outros, nós deveríamos nos imolar no sacrifício, na renúncia, na doação, na paciência. A exemplo do que fizeram os seus discípulos, que a exceção de João, que desencarnou de velhice, todos os outros foram supliciados, morreram de forma trágica, agredidos pela comunidade, pelos opositores, à exceção igualmente de Judas. Portanto, esses são dias que precisamos olhar, visualizar, de que a nossa identificação com Jesus, pela amorosidade, deveremos nos constituir em homens bombas de amor, a fim de transformar o cenário onde nós nos encontramos. Assim, no nosso próximo encontro, você tem o tema que está aí no vídeo. E eu aguardo você para mais um encontro de O Amor Pede Passagem.